salve, fiel torcida, passando aqui de novo para comentar sobre os dois últimos jogos do Corinthians que enfrentou o São Paulo no domingo, mas que tinha também enfrentado o Red Bull Bragantino. Então vamos comentar a respeito desses dois jogos. No primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians entrou com um time bem misto, apenas acredito que Hugo Souza, Guinegão e Vitinho foram as permanecências do primeiro jogo. Então o time entrou muito mexido, era um time muito mudado, então o Corinthians iria sofrer um pouco por conta da falta de entrosamento. Também houve a estreia do Gabriel Paulista, que foi um ponto positivo, o reforço que chega ao Corinthians. Desejamos que ele tenha uma estadia e seja muito feliz com a camisa do Timão. Mas o jogo em si, o Corinthians teve até algumas oportunidades de abrir o placar, mas pela falta de entrosamento, pela falta de preparamento físico, sofreu e perdeu para o Red Bull Bragantino. Mas algo deve se salientar, que o Corinthians não pode perder da forma como perdeu. Mesmo com um time misto, não pode aceitar tomar um 3-0 para o Red Bull Bragantino, que foi uma derrota que o Corinthians não deve aceitar. Independente se joga com um time misto ou time titular, é a camisa do Corinthians que está em jogo. Então, salientar que é início de temporada, que o time foi misto, muitas mudanças, preparamento físico não está em dia ainda vai demorar um pouco para regularizar, mas é inadmissível a partida que o Corinthians fez, o que mostra que o Corinthians precisa se reforçar, mas para isso precisa ter recursos. Não adianta fazer qualquer loucura, porque aí vai perder todo um trabalho. O Corinthians está no caminho certo em cortar gastos e buscar boas escolhas. O segundo jogo contra o São Paulo, apesar de ser um clássico, o Corinthians já vem com um time bem mudado, um time mais encorpado, ainda faltavam alguns atletas para compor a equipe do Corinthians naquele jogo, mas o Corinthians já veio com o Yuri Alberto, já voltou com o Mateuzinho, já veio com um time com a zaga que o Corinthians costuma ser titular, o lateral esquerdo Matheus Bidu. Mas para mim o Corinthians fez uma partida aquém da que merecia, da importância do clássico, da importância de ganhar do São Paulo, que vem numa crise, que vem atravessando um momento político e um momento futebolístico difícil. O Corinthians deveria ter aproveitado essa oportunidade, digamos assim, para agravar ainda mais a crise no rival, né? Porque sabemos que uma derrota para o rival, ainda mais para o Corinthians, que é o maior rival do São Paulo, seria muito bom. Mas isso não pôde acontecer, né? O Corinthians deixou a desejar, o São Paulo em alguns momentos tocava a bola melhor, tanto é que se você notar o gol do São Paulo, o São Paulo tocava a bola de um lado para o outro, do meio, virava para outra ponta, voltava, jogava ao meio, depois jogou para o lado esquerdo, que onde saiu, no lado onde o Mateuzinho estava, na verdade, onde saiu o gol do São Paulo naquela cabeçada. E o São Paulo, em muitos momentos, dominava melhor a bola. O Corinthians tem um problema muito grande de trocar passes. Eu sei que os times do Dorival, eles não têm tanta essa posse de bola, com a exceção do Santos de 2010, porque aí, meu amigo, você não conseguir dominar a bola, você tendo no seu time Neymar, Gans, Robinho e outros craques que ali tinham, então aí não teria nem como. Mas se você olhar para o time dele no São Paulo, se você olhar para o time dele no Flamengo, se você olhar para o time do Corinthians, o Corinthians essas equipes deixam a desejar no quesito de domínio de bola. Então, o Corinthians perdeu a oportunidade de fazer 3 pontos, de ficar mais tranquilo, porque vai jogar um clássico agora contra o Santos. Perdeu a oportunidade de fazer 3 pontos, perdeu a oportunidade de agravar ainda mais a crise no São Paulo. E achou, eu digo ali que na estreia de Matheus Pereira, o cara achou ali uma bola com uma boa jogada de Pedro Raul e o Bidon caprichou na finalização e sem dúvidas é um dos melhores jogadores que o Corinthians tem. Por isso há interesse, sondagens de jogador. Então, o Corinthians nesses 2 últimos jogos, para mim, foi nota 5. Poderia ser bem melhor nesses 2 últimos jogos.
apesar de ter um time misto contra o Red Bull Bragantino e apesar de estar no início de temporada num clássico contra o São Paulo, que poderia ter agravado a vida do rival, mas assim não fez, foi ineficiente e ainda saiu com empate, mas poderia ter perdido na Arena. Então, para mim, o saldo do Corinthians ainda estou sendo muito generoso, tá nota 5. E agora vem um clássico contra o Santos Futebol Clube. Clássico contra o Santos, e esperamos que o Corinthians faça um rendimento bem melhor. Ainda não se sabe se vai vir com um time titular totalmente ou se vai vir com um time misto. A esperança é que ele vai vir com um time misto, né? O que eu espero que vai acontecer é que ele vai vir com um time misto, visando também o confronto da Supercopa contra o Flamengo. Então, nesses 2 últimos jogos, as minhas análises sobre o jogo, tanto contra o Bragantino quanto o São Paulo, foram essas. E você, torcedor? Deixe aí seu comentário. Você acha que o Corinthians foi bem? Você acha que o Corinthians está fazendo certo, entrar com um time misto? Você acha que o Corinthians devia entrar e encarar o Campeonato Paulista do início ao fim com um time titular, não rodando elenco? Você acha que o Corinthians... O que você acha que o Corinthians deveria fazer? Se você acha que o Corinthians jogou bem a partida contra o São Paulo, se poderia ter sido melhor? Então coloca aí o teu comentário, deixa a tua curtida e compartilha com aquele teu amigo que é fanático do futebol e principalmente fanático pelo Corinthians. Valeu, um abraço.